Esta é uma mensagem muito clara de Deus, muito poderosa de Deus para nós nos dias de hoje. Eu quero convidar que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos é o evangelho mais conciso, o mais resumido de todos os evangelhos. Tem apenas 16 capítulos. Apenas 16 capítulos. E Marcos, ele de cara, já no primeiro capítulo, ele anuncia, ele apresenta Jesus fazendo o seu primeiro sermão. A gente vai ouvir já no primeiro capítulo, sem mais delongas, o primeiro discurso de Jesus, a primeira mensagem de Jesus, no início do seu ministério. E ele vem, Jesus se apresenta, conclamando os homens ao arrependimento e anunciando a chegada do reino de Deus. Ele, Jesus Cristo, que quando despediu-se deste mundo, antes de subir aos céus, disse: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, pregai o Evangelho. Ele disse ter todo o poder no céu e na terra. Ele já chegou anunciando a chegada do reino. O reino é chegado. E este Rei todo-poderoso, esse Senhor grandioso, o ser mais poderoso de todo o universo, ele dirige a voz aos seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, aqui ficamos sabendo, Simão e André, são os primeiros a ouvirem um chamado de Cristo. Eles que ouviram o primeiro discurso, onde Cristo se apresenta como Rei, agora ouvem da boca do próprio Rei um convite da boca do ser mais poderoso do universo, um convite. E que convite é esse? É um convite para estar junto com Ele. Vinde a mim, vinde após mim, vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas antes de ser um convite para fazer qualquer outra coisa, antes de ser um convite para pregar, antes de ser um chamado para a ação, é um chamado para a comunhão, é um chamado para a amizade. Deus nos chama para a amizade, para ter relacionamento com Ele, mas para ser amigo de quem? Do ser mais poderoso, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, que nos chama para a comunhão. Ele quer ser meu amigo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer que você compartilhe, desfrute da sua companhia. E Ele promete, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou fazer um rebuliço santo na existência de vocês, vocês nunca mais serão os mesmos. Mas a gente não tem que se preocupar com mais nada a princípio. A única coisa com que a gente tem que se preocupar é em obedecer e seguir e estar junto dele. A gente vai ler isso em Marcos 3,14. Em Marcos 3,14 lemos que Jesus está chamando os seus apóstolos, chamando os 12. E quando Jesus chama os 12 de cara, diz o texto, Ele designou os 12 para estarem com Ele. Antes de ser para pregar, antes de ser para expulsar demônios, antes de ser para expandir o reino, foi para estar com Ele. O restante é consequência. Irmãos, se hoje eu sou um pastor, um bispo da igreja, foi porque um dia eu ouvi o chamado de Jesus para estar com Ele. Para estar com Ele. Como é que a gente está com Cristo nos dias de hoje? Através da palavra. E foi através das páginas da Bíblia que a fé encheu o meu coração, que o Senhor pelo seu Espírito comunicou a minha alma, e que eu comunguei com a alma de Deus. E depois através da oração, que a gente pode falar com Ele. Através da palavra Ele fala conosco, através da oração a gente fala com Ele, e tem um mistério através da oração. A gente fala e o Espírito também fala com a gente. Nem sempre de maneira audível, mas o Espírito nos instrui, nos abre a palavra,
E através dos cultos, onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor prometeu: ali eu estarei. Através de um culto como esse, quando a gente se reúne no nome de Jesus, Ele se faz presente, e a gente pode comungar e desfrutar da sua presença de um modo todo especial. Poderia falar mais sobre isso, mas eu quero resumir dizendo que a primeira coisa que ouvimos da boca de Jesus foi o anúncio do reino, e esse que anunciou o reino disse: vinde após mim. Capítulo 1, ouvimos o primeiro convite, o primeiro chamado, que é um chamado para a comunhão. O último capítulo, você vai lá no capítulo 16, e lá você tem o último chamado de Jesus, e é um chamado para a missão. E ele disse: vinde após mim a princípio, e o mesmo que disse vinde após mim a princípio prometeu: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Chegando no capítulo 16, ele se dirige à comunidade dos fiéis, daqueles que permaneceram com ele, daqueles que estavam aos seus pés no dia em que ele subiu aos céus. E eles vão ouvir da boca do Senhor: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Vocês foram feitos pescadores de homens, agora eu dou para vocês essa incumbência: ide. Primeiro ouvimos vinde, depois ouvimos ide. O mesmo que chamou a si, também nos envia ao mundo. Nos chamou do mundo a si, e agora nos envia de si para o mundo. E nós somos enviados, assim como Ele foi enviado pelo Pai. Glória a Deus. 16 capítulos. Primeiro vinde, no último ide, e neste intervalo, do primeiro ao último capítulo, nós temos um processo dos discípulos vivendo e convivendo na presença de Jesus. Processo esse através do qual Jesus foi forjando esses discípulos, trabalhando na vida desses discípulos e fazendo deles pescadores de homens. Não foram feitos pescadores de homens da noite para o dia, foi um processo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8, porque em Marcos capítulo 8, exatamente no meio, se temos 16 capítulos, o capítulo 8 é o capítulo que se encontra exatamente no meio do livro, no meio do Evangelho, e ele é emblemático, porque ele registra um dia na vida de Jesus, os discípulos da companhia de Jesus, em apenas um dia, e como é que eles cresceram em apenas um dia de convivência. Os discípulos ficaram 3 anos e meio na companhia de Jesus. Imagina, preste atenção no que foi o significado de um dia apenas, para você perceber a dimensão dos 3 anos e meio. Que impacto causou na vida desses discípulos. Você abre aí, capítulo 8, que mostra como num dia os discípulos foram sendo trabalhados, foram sendo exortados, foram sendo instruídos, foram sendo repreendidos, sacudidos, erguidos, como a sua visão vai se ampliando, vai se abrindo, como Jesus trabalha através de todos os atos desse dia para o crescimento espiritual dos discípulos, para fazê-los pescadores de homens. Você abre o capítulo 8, pode abrir e continua aqui com ele aberto. Eu vou falando do capítulo 8 e você acompanha aí comigo e vai conferir para ver se é isso mesmo. No capítulo 8, o primeiro ato desse dia, que aconteceu logo de manhã bem cedo, foi o quê? Foi a segunda multiplicação de pães, não é? Então teve duas multiplicações de pães, então, que tivemos na Bíblia. Isso já ensina de cara que o milagre não precisa acontecer uma única vez. Olha que bom, o milagre pode se repetir. Você está mais animado com isso? Um raio pode cair não cair 2 vezes no mesmo lugar, mas milagre pode. Eu também não acredito muito nesse negócio do raio, não. Mas o que eu vejo é que mesmo um milagre de tamanha proporção pode se repetir. E sabe como é que ele aconteceu? 3 dias, você vai ler aí, 3 dias Jesus
está ministrando ao povo no meio de um deserto, e o povo não arredava o pé. Já tem gente olhando no relógio para ver que hora que o culto vai acabar, não é? Aleluia! Em tudo dá graças, então tudo bem. Então tá bom. Mas aquele povo, vamos dar um aleluia mais gostoso para aquele povo que ficou 3 dias na presença de Jesus sem arredar o pé, mesmo com o estômago roncando. Isso é que é fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Mas eu prometo ser breve. Fica assustado não, mas o pastor já deu uma de Miguel, já trouxe o negócio da Bíblia aí para justificar a fala dele mais longa. Não é essa a ideia não. A ideia é mostrar para vocês que Jesus percebeu o sacrifício daquelas pessoas, e aquelas pessoas não reclamaram para Jesus, porque era para eles terem reclamado de fome, de sede, coisas assim, mas eles não reclamaram. Eles estavam tão assim imersos na presença de Jesus, que a fome física ficou secundária, ficou coisa esquecida. Eles estavam comendo e vivendo da palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eles usufruíram, comeram e beberam. E Cristo diz já, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso? Por quê? Porque Cristo, quando nós estamos com Ele, estamos priorizando o reino, priorizando a sua palavra, priorizando as coisas espirituais. O Senhor cuida das coisas materiais de cada um de nós, porque a palavra ainda nem chegou à nossa boca. O Senhor sabe do que é que nós precisamos. E aqui diz o texto claramente, foi o Senhor que percebeu a fome daquele povo, a necessidade daquele povo, antes que o povo reclamasse. O Senhor viu, e o Senhor se levantou antecipadamente, e o Senhor se mobilizou, e mobilizou os discípulos, e disse aos discípulos: tenho observado que esse povo está aqui comigo sem comer há 3 dias, se eu os dispensar agora, alguns deles vão desfalecer no caminho, porque eu sei, disse Jesus, que tem gente que veio de longe. Olha como ele é observador, hein? Olha como ele é observador. Ele sabe o preço que você está pagando na causa de Cristo. Ele sabe o que custa cada uma das suas ofertas. Ele sabe o significado disso na tua alma, na tua vida, no teu dia a dia. Ele sabe o quanto você o valoriza, o quanto você valoriza a sua presença, o quanto você prioriza o reino de Deus. Ele valoriza cada um dos atos de cada um de nós. Não passa batido, não pensa que passa batido, não. O Senhor está vendo, o Senhor é justo e galardoador daqueles que o buscam. Ele viu e até atentou para aqueles que tinham vindo de longe, e foi cuidadoso e fez a segunda multiplicação de pães. Sobram quantos cestos dessa multiplicação de pães? 7. Quantos sobraram da primeira? 12. Segunda multiplicação de pães, e sobejou na primeira, sobejou na segunda, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Pode confiar nisso. Não estou prometendo que vai dar um iate, mas Ele vai dar o pão de cada dia, não é? Ele vai suprir nossas necessidades. É isso. Só que os fariseus começaram a murmurar. Os fariseus começaram a se queixar. E o que eles estão fazendo depois da segunda multiplicação de pães? Estão pedindo mais um sinal. Essa já era a segunda, já não bastou a segunda multiplicação de pães. Eles querem sempre mais, porque tem gente que não se satisfaz. Tem gente que vê, mas não crê. Tem gente que precisa ver para crer, é o Tomé. Mas tem gente que nem vendo crê. Tem um pé atrás. É triste ver e observar essa atitude de muita gente. E os fariseus representam isso. E Jesus alerta os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a incredulidade. Os discípulos entram no barco e Jesus só está começando o dia, ele tem mais o que fazer do lado de lá, encaminha todo o grupo de discípulos com ele para o outro lado. E quando os discípulos entram dentro do barco, eles começam
a se queixar um com o outro e a brigar, porque faltava pão. Possivelmente os discípulos ficaram alimentando a multidão e esqueceram de comer. Entraram dentro do barco, vendo que tivesse sobrado 7 cestos cheios, esqueceram de levar pelo menos um com eles, ou alguns pães com eles. E começou um a culpar o outro, porque aí o estômago deles também estava roncando. E aí o Pedro começa a brigar com o João, João com o Filipe, Filipe com o Pedro, e assim sucessivamente, Tiago, todo mundo brigando, discutindo, porque faltava pão. Minutos depois da segunda multiplicação de pães, os discípulos estão brigando porque falta pão. Aí você fala, esses discípulos, se estivéssemos lá, não estaríamos discutindo, estaríamos confiando na providência divina. Que bom que fosse sempre assim. Alguém aqui já recebeu um milagre na sua vida, uma provisão de Deus? Levanta a sua mão. Você sabe que foi Deus, você não tem dúvida, foi Deus na tua vida. Aí basta o próximo perrengue na vida. E onde é que está a fé? E onde é que está a memória desse milagre? Está vendo? Já tem marido e mulher discutindo, porque falta pão, porque falta isso, porque falta aquilo, culpando um ao outro porque está acontecendo isso. Você é culpada, não é você que é o culpado. Não, se você tivesse feito isso, não, se você não tivesse feito, olha só onde nós vamos parar, e agora nós estamos perdidos. Glória a Deus. E onde é que está o milagre do passado? Aí Jesus perguntou para eles, ei, por que vocês estão discutindo pela falta de pão? Vocês se esqueceram da primeira multiplicação de pães e de quantos cestos sobraram cheios? Eles, não nos esquecemos não, Jesus, sabemos, está aqui na ponta da língua, sobrou 12. E quantos cestos sobraram na segunda multiplicação de pães? Senhor Jesus, foi agora mesmo, sobraram 7. E como é que vocês ainda têm a cara de pau de discutir porque está faltando pão? O problema às vezes é que a gente lembra, mas a memória não traz nenhum benefício. A memória não nos ajuda a lidar com a próximo desafio. Aleluia! Diz o autor de Jeremias, em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória